Saudações, meus amigos, com vocês, mais uma vez Cristiano. Quero cumprimentá-los e ao mesmo tempo agradecer também pelas contribuições para com o nosso canal. Nós já tivemos aqui um membro, que é o Paulo. Ele contribuiu com o nosso canal neste fim de semana, razão pela qual somos muito gratos. Devemos lembrar a vocês aqui que tradução é trabalho, e muito trabalho, por sinal. E nós não temos nenhum tipo de retorno por isso, porque sequer nós podemos anunciar nesse tipo de conteúdo. Então, quer dizer, para que as nossas traduções, conteúdo exclusivo, que somente a nossa página publica, somente o nosso canal, é preciso que você contribua. Ah, não, Cristiano, mas porque eu estou numa dura aqui, não posso contribuir. Vamos lembrar, senhores, que alguns vídeos nossos têm 500 visualizações. Digamos que dessas 500 visualizações, 100 pessoas contribuem com R$10. Já é uma boa ajuda para o canal, já melhora na nossa qualidade técnica e também é estímulo para que nós continuemos traduzindo autores, debates e importantes opiniões que devem ser conhecidas pelo povo brasileiro. Então, hoje nós vamos conversar aqui com vocês a respeito de feminismo. Precisamos falar de feminismo, senhores. E o que é o feminismo? Para ser mais exato, nós iremos falar sobre o neofeminismo. Até porque o feminismo é um termo muito amplo. Você tem o feminismo de Simone de Beauvoir, e de tantas outras autoras de diferentes épocas. Você tem as sufragetes, por exemplo. Você tem as feministas antigas que, de fato, lutavam por direitos muito importantes para as mulheres trabalhadoras, que era a questão de direitos como o direito de ter direitos. Por exemplo, o direito do voto, o direito de exercer determinados trabalhos e até mesmo determinados esportes. Vamos lembrar aos senhores que até os anos 70, as mulheres no Brasil não podiam jogar futebol. Quer dizer, um esporte que é um símbolo do Brasil, pelo menos o Brasil se dá muito bem no futebol, e as mulheres não podiam jogar futebol. Quer dizer, que situação absurda, que coisa mais retrógrada. Esse era o quadro das mulheres até os anos 70. Até os anos 80 nós vimos uma série de restrições às mulheres, mas hoje nós temos uma série de direitos que foram conquistados por mulheres e também por homens. Por homens, sim, senhores, e principalmente vocês, senhoras. Porque a Revolução Russa de outubro de 1917, que instituiu o sufrágio universal, fez mais pelas mulheres do que qualquer sufragete, do que qualquer feminista. Lembrando que a Revolução Russa não tinha feministas. Tinha mulheres que lutavam pelos direitos das mulheres, o que não é exatamente a mesma coisa que feministas. Para vocês entenderem o que é uma feminista, ou para ser mais exato, o que é uma neofeminista, eu vou ler um comentário aqui de uma feminista para vocês. Ela escreveu aqui um comentário para um rapaz que evidentemente foi trollar, sem exercer qualquer tipo de violência, uma manifestação de feministas em frente à sua igreja, ele que é católico. Eu não sou católico, mas acredito que as pessoas devem defender as suas tradições, incluindo aí a sua religião. E ele foi lá como um templário, evidentemente foi hostilizado por feministas. Eu confesso que eu fui bastante solidário com esse jovem, porque foi uma falta de vergonha, por exemplo, que aconteceu na Argentina, onde você teve 7.000 feministas nuas contra 2.500 cristãos, salvo engano, né? Enfim, uma quantidade absolutamente desproporcional. O catolicismo, que é a base da civilização ocidental. Eu não sou católico, mas estudei em colégios católicos, quer dizer, eu aprendi a ler
graças a católicos, né? Lembrando que o povo brasileiro, os brasileiros nativos, não tinham escrita antes da chegada dos católicos. Então, quer dizer, por mais que seja uma igreja que tem seríssimos problemas, né, como a própria questão da pedofilia, outro dia mesmo eu discutia num fórum, né? A nossa igreja, um sujeito perguntou, você é o que, católico? Você, né, dorme com crianças? Ele utilizou um termo mais, digamos, vulgar, digamos assim. Eu não, a nossa igreja russa ortodoxa, né, onde a propósito não temos esse tipo de problema. E o que aconteceu? Aqui no caso, na cidade de Teresina, aqui no Nordeste, um grupo de feministas se reuniu para dessecrar a igreja, quer dizer, fazer uma espécie de performance em frente a uma igreja. Não tenho nada contra atividades teatrais, eu sou a favor da cultura, sou a favor do desenvolvimento cultural, mas convenhamos que essas performances são o quê? Porque a mulher colocou o instrumento fálico na vagina, né? Em alguns casos no ânus, em certos casos até mesmo instrumentos de natureza religiosa. Você tem todo esse tipo de comportamento, né, que tanto são feios para uma mulher quanto também para um homem. São feios para qualquer pessoa. Isso sim que é feio. Evidentemente, um jovem exercendo o seu direito democrático, ele se manifestou contra isso, de forma pacífica, foi agredido, segundo consta, ele foi cuspido. Foi, inclusive, bastante homem, porque teve uma coisa chamada honra, né? Em nenhum momento ele sucumbiu à provocação, em nenhum momento ele agrediu fisicamente essas garotas. O homem não deve bater em mulher, né? A não ser, claro, em casos extremos em que ele realmente é forçado à legítima defesa, né? Recentemente, uma youtuber bolsonarista, ela alegou que havia sido agredida, os bolsonaristas alegaram que ela foi vítima de homofobia, mas depois ficou constatado que ela, pelo menos segundo a versão da vítima, tinha problemas com drogas, demonstrou um comportamento agressivo, partiu para cima para bater no sujeito e que ele acabou se defendendo, né? O que demonstra que não houve homofobia nenhuma, houve sim uma encrenqueira que procurou a encrenca e acabou se dando mal. Então, por isso eu aconselho a vocês, não procurem encrenca. Aqui uma garota, uma feminista, utiliza aqui o seguinte argumento, né, para atacar o rapaz. Nunca vi tanto nerd feio e virgem junto, a internet usa os losers. Olha, convenhamos aqui que eu não sou nenhum entusiasta, né, de beleza masculina, mas o que é um homem feio? O homem feio é um homem que não tem todos os dentes, é um sujeito obeso, né, é um sujeito, digamos, esteticamente infeliz. E eu vejo que muitas feministas usam, né, esse termo feio, principalmente para rapazes de cor negra, né? Nós percebemos isso. Quer dizer, existe por parte das feministas uma objetificação da beleza. Eu mesmo já vi alguns chats femininos e elas muitas vezes compartilham, né, fotos de supermodelos, não é? Quer dizer, objetificação, aquilo que elas hipocritamente combatem e querem acusar os homens de objetificar as mulheres. Mas aqui já teve muita lorota, vamos primeiro entender quem são as feministas. O feminismo, para ser mais exato, o neofeminismo, é uma ideologia de extrema esquerda, apesar de que algumas feministas também são de extrema direita, voltada para a divisão da classe operária entre supostos machos tóxicos, que representam o patriarcado, e em vez da máxima marxista, ou seja, de que a história de todas as sociedades é a história da luta de classes, nós temos essa fraseologia, nós temos esta lei substituída pela ideia de que a história de todas as sociedades é a história da masculinidade tóxica, como é um termo agora que elas adoram utilizar, contra as mulheres, ou do patriarcado contra as mulheres, o que na realidade não é assim. É preciso ser muito ignorante, muito estúpido no quesito história para fazer esse tipo de afirmação como fazem as feministas.
Por quê? Porque na história nós temos inúmeros exemplos de mulheres que também exerceram o poder, em determinados casos até muito mais do que os homens, e que também praticaram a opressão de classe. Nós temos, por exemplo, exemplos como a Imperatriz Maria Teresa, como a famosa Bloody Mary, ou seja, Maria a Louca, a Rainha Vitória, Catarina a Grande. Temos o caso da Rainha Elizabeth I, e por que não também falar da segunda, que atualmente é a mulher que está a pessoa que está há mais tempo no poder, no caso, no Reino Unido. Elizabeth, da Casa de Windsor. Quem é ela, senão uma burguesa que está no poder? Aliás, não uma burguesa, quer dizer, até mais do que isso. Ela nem se rebaixa ao nível de burguesa. É uma aristocrata mesmo. Um aristocrata que comanda um grande império colonial, que é o Reino Unido, imperialista, extremamente agressivo, e que protagonizou importantes momentos no século XX. Nós temos hoje na Alemanha Angela Merkel. Angela Merkel, que é severamente criticada pelos alemães devido à sua política interna. Quer dizer, mulheres no poder nós sempre tivemos. E essas mulheres também são tão perigosas quanto homens, uma vez que o seu papel é o papel de representante de uma classe, que é a classe opressora da burguesia, seja a burguesia britânica, burguesia germânica, brasileira, seja qual for. A ideologia neofeminista é uma ideologia burguesa. Uma ideologia burguesa que visa dividir homens e mulheres e assim impedi-los, inclusive, de solucionar problemas que eles poderiam resolver se unissem às suas forças. Ah, mas tem uma mulher gestante no ônibus. O homem não se levantou. Ele faz isso porque ele é um machista, tóxico e malvado. Não, senhores. Ele faz isso porque ele é um sujeito mal educado e que não possui valores como a moral e os bons costumes. Qualquer homem que possui valores morais, que possui bons costumes, que valoriza a tradição, que valoriza palavras como honra, ele vai se levantar porque ele sabe que aquilo ali é uma mãe. É uma mãe, por isso ele tem também a sua mãe. E se ele respeita a sua própria mãe, ele também vai respeitar uma mãe que está ali em uma situação que para ela não é nem um pouco confortável, que é ficar em pé no coletivo. Ah, mas porque tem um homem no ônibus que fica esfregando as suas partes no meu braço, né? Diz a neofeminista. Por isso todos os homens são maus e por isso é preciso acabar com a masculinidade tóxica. Não, senhores, e principalmente senhoras. Ele age dessa forma porque ele é um sem vergonha que não conhece a moral e os bons costumes. Ele age dessa forma porque ele não possui valores morais, porque ele é um degenerado, porque ele faz parte da seita que vocês feministas hoje apoiam. Né? Porque a gente vê nas faculdades, vemos nas redes sociais, muitas mulheres aí, com o objetivo inclusive de jogar uma espécie de cavalo de Troia para nós homens, apoiando degenerados morais que marcham em grandes paradas contra a família, contra os bons costumes, contra a tradição do povo brasileiro. E é evidente que quando você apoia, né, uma revolução sexual, então você vai ter tarado para tudo quanto é lado. E a grande ironia, senhores, é que onde você tem mais feminismo, você tem mais abuso contra as mulheres. A Suécia, que é considerada a Arábia Saudita do feminismo,
é um excelente exemplo que não deixa pedra sobre pedra. Hoje a cidade de Estocolmo, por exemplo, é conhecida e está nas estatísticas como a capital mundial do estupro. Como é que em um país conhecido pelo seu estado de bem-estar social, conhecido pelo seu alto nível educacional, chega a um ponto em que há determinados lugares na cidade de Estocolmo no qual uma mulher não pode passar? Eu vou explicar para vocês. É que as feministas resolveram atacar exatamente aqueles que são capazes de defendê-las, que são os homens, capazes de defender as mulheres, inclusive as feministas também, por que não? Hoje, a Suécia tem um seríssimo problema de migracional, né? Eles não têm critérios para a sua política migracional, aceitam qualquer um. Por sua vez, tem um problema com a imigração massiva. Qualquer imigração massiva sempre é ruim, não importa se é uma migração massiva de muçulmanos, judeus, cristãos, ateus, seja quem for. Qualquer migração massiva é sempre ruim. Né? E a situação europeia, que hoje não é mostrada nos grandes jornais brasileiros, é um exemplo típico disso. Basta você ver, por exemplo, a França, tem bairros lá que são completamente cheios de lixo. Quando a França ganhou a Copa do Mundo, quer dizer que devia ser uma grande festa para os franceses, tinha gente querendo destruir Paris, querendo queimar a cidade. Porque o time ganhou. Imagina se tivesse perdido. E na Suécia hoje há muitos homens que muitas vezes nunca viram a mulher de braços nus, e ele acha que porque a mulher usa, por exemplo, uma saia, não é, pelo joelho, porque uma mulher usa uma blusinha sem mangas, então ela está nua e ele pode fazer o que quiser com ela ali. Muitas vezes porque também é um tarado que em seus países, né, só viu uma mulher ocidental através de um filme de pornografia. Né? Pornografia é veneno, isso aqui eu devo lembrar a vocês, e então ele se acha no direito de partir para cima da mulherada. E muitas vezes, uma vez que o sueco, né, o sueco nativo, ele foi ensinado ali por uma feminista que é feio ser homem, que é feio demonstrar agressividade, mesmo que para defender, por exemplo, a sua irmã, a sua mãe, então ele vê aquilo ali e fica tranquilo. Né? Até porque muitas vezes ele até teme ser chamado de racista se ele age em defesa de uma mulher que está sendo vítima de sujeitos inadequados que não atingiram o grau necessário de civilização. Aliás, falando em grau de civilização, chega a ser, eu não vou nem, eu diria que ridículo você ver o vocabulário que essas feministas usam nas redes sociais. Você vê aqui, por exemplo, nessa discussão, palavras de baixo calão. Né? Uma, por exemplo, eu aqui escrevi o seguinte: estou com você. Esse feminino que está aí é um atraso de vida. O homem é o protetor da mulher, do lar da mãe. Quem realmente quer feminismo vai rezar para Santa Maria, né? Que é a Derípara. A nossa Derípara que tanto respeitamos no cristianismo. A mulher não precisa de feminismo, precisa ser feminina. Um comentário que, para qualquer pessoa que compreende a língua portuguesa, dá para perceber que é um comentário civilizado, um comentário respeitoso, um comentário que não agride ninguém, um comentário que não tem nenhum tipo de coprolalia. Mas aí uma certa Milena Wells, né, nos dá aqui a seguinte resposta: Vocês acham que uma pessoa que escreve uma resposta dessas merece respeito? Uma mulher dessa tinha que estar em um manicômio, senhores. Tinha que estar em um psiquiatra. Eu não vou nem me atrever a comentar isso aqui, porque isso aqui é comentário para psiquiatra.
Eu me recordo perfeitamente quando eu estava em Recife, né, e uma feminista veio querer tirar satisfação simplesmente porque eu havia, quer dizer, filmado 3 casais que estavam dançando forró, quer dizer, que é tradição, que é uma dança típica do nosso povo brasileiro, quer dizer, motivo de orgulho para a nossa cultura. Eu queria, claro, mostrar para um amigo de São Petersburgo que tem um clube de forró, quer dizer, um aliado do povo brasileiro, gratuitamente disseminando a nossa cultura, né, no país dele, nas terras nórdicas da região de Leningrado, né, quer dizer, facilitando assim o intercâmbio, o diálogo, o entendimento. E simplesmente a feminista ficou furiosa de eu querer tirar satisfação, como se ela fosse algum agente do governo e eu devesse, né, alguma explicação para ela sobre o que eu estava fazendo ali. O detalhe é que a filmagem, quer dizer, ainda era uma filmagem de longe, se fosse ainda pegando, né, dando um enfoque no rosto, em alguma parte íntima, até que daria para entender, mas nem isso. Eu, para evitar problemas, estava em grupo, né, então apaguei a foto, até porque as filmagens estavam muito ruins. Se fosse uma filmagem boa, ela podia espernear, podia fazer o que for, que ela ia ter problema. É claro que hoje a situação ainda fica pior para qualquer pessoa de respeito, porque hoje as leis permitem que, por exemplo, se uma mulher ela juntar outras 5 mulheres e disserem que, por exemplo, você cometeu algum tipo de abuso, então a polícia tem que autuar você e você ainda pode ser preso, né? Quer dizer, por falso testemunho. Então, quer dizer, isso é um exemplo clássico de violência contra os homens. Aqui no nosso canal nós temos inclusive um brasileiro, né, muito honrado, um trabalhador que foi vítima de uma feminista histérica na sua faculdade. E isso nos mostra bem de que lado está o feminismo. Quem é feminismo? Quem é a feminista? Como muito bem coloca Camille Paglia, ela própria, que é uma feminista pelo qual, diga-se de passagem, uma das poucas pela qual eu tenho um grande respeito, são meninas de elite, né? Aquela menina que é super adulada, super mimada pelo seu papai, uma patricinha mimada, que uma vez que perde o mimo do pai, vai buscar na sociedade o substituto para o seu pai mimador. A feminista é, via de regra, histérica, infantil, são pessoas que não atingiram a maturidade e que querem destilar o seu ódio na sociedade e que nós, infelizmente, acabamos tendo que suportar essas pessoas que em nada se diferenciam do presidente delas, que é o presidente Bolsonaro, que é outro destemperado e que, infelizmente, demonstra bem o nível das feministas e ao qual chegamos no Brasil.